No ar, radar de notícia. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Radar de notícias. Conosco aqui no estúdio, o vereador Eduardo Barreto. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Carla. Bom dia a todos da produção e a todos os guaranenses. O vereador já foi para o PP ou está esperando o prazo legal? Pedro, nós ainda estamos em algumas discussões. Temos aí algum tempo ainda, até o dia 31 de março desse ano. Então estamos em algumas conversas. Teremos mais novidades aí pelos próximos dias. Bom, o senhor publicou aí um desabafo nas redes sociais, dizendo que está decepcionado, que vereador não consegue resolver as demandas da população. O senhor está se sentindo impotente como um vereador, é isso? Pedro, sinceramente falando, em 2012, eu que sou oriundo da periferia, do bairro de Jardim Fortaleza, nós tínhamos ali naquela região muitas demandas, como qualquer outro bairro periférico da cidade de Guarulhos. E abandonei minha carreira de policial militar, porque eu tinha 9 anos e 4 meses de polícia, e a lei federal fala que você só pode se candidatar com 10 anos, eu tinha 9 anos e 4 meses. Caramba. Então eu fui mandado embora automaticamente. Ou seja, se eu não tivesse sido eleito, eu estava desempregado. Mas Deus, graças a Ele aí, fez uma grande obra e consegui ser eleito já da primeira vez que fui candidato. Conseguimos fazer algumas intervenções naquela região, no primeiro mandato. No segundo mandato, muito menos. Muito menos. Muito menos. Por falta de apoio da prefeitura? Acredito que sim. Aquela região ficou, pelo menos ao meu ver, ficou bastante precária quanto à questão de atendimento, de principalmente infraestrutura. E Pedro, sinceramente falando, coisa que eu tenho, que meu pai me deixou como herança, foi vergonha na cara. E aí você sair à rua, você ouvir morador cobrando, com todo o direito que ele tem, e você não poder atender a demanda daquele morador é muito triste. Então pra mim é frustrante. Então, o morador cobra muito, né? Cobra, Pedro, porque o morador ele não tem a imagem do vereador como legislador e um fiscalizador de serviço público. Ele acredita que o vereador é o responsável pela execução da obra. É o despachante. É o despachante. O vereador não tem a caneta. Então, eu particularmente, Pedro, como eu disse, eu tenho palavra. Isso meu pai me deixou como herança. A única coisa que ele me deixou foi uma herança dessa, da palavra e de uma casa no Fortaleza. Muito simples, onde hoje minha mãe mora. Então, você sair à rua e ver cobrança de morador e você não poder fazer nada, se sente impotente. Sinceramente falando. Então, diante disso, eu dei a minha contribuição nesses 2 mandatos para a cidade. Você é testemunha que sou responsável por importantes leis, a lei de desembarque da mulher, a lei contra o pancadão, várias outras leis que são inúmeras aí que a gente conseguiu aprovar na Câmara Municipal. Então eu acredito que dei a minha contribuição para o legislativo da nossa cidade. Eu acho que chegou a hora de enfrentar um desafio maior e que realmente, se for da vontade de Deus, eu possa ter a caneta na mão para aí sim atender esses pedidos. Então por isso que eu resolvi colocar meu nome à disposição, com todas as dificuldades que a gente sabe que vamos encontrar nesse período aí, mas coloquei meu nome à disposição para ser mais um prefeiturável da cidade. Eu quero falar já sobre aquela base da GCM no Fortaleza. Nós recebemos reclamações. Ô, Carla, tem mais pergunta aí do que? De vice do... Sim, você não citou o vice do PT, o possível vice do PT. Ah, pois é, eu falei do vice do Guti, falei do vice da Fran. Eles querem que eu fale do vice do PT? Exato. O vice do PT está assim, o pré-candidato Eloy Pietá, ele quer um vice que não seja do Partido dos Trabalhadores. Só que o grupo do deputado Alencar, deputado federal Alencar, quer porque quer indicar o vice. Então, situação difícil, complicada. O Pietá já tentou no passado indicar um vice fora do PT e não conseguiu. Não sei se conseguirá dessa vez, não. Agora, vereador, muita gente especula que o senhor estaria tentando ser vice de alguém. Como é que o senhor reage a isso? Pedro, definitivamente não. Não? Eu afirmo aqui categoricamente que eu espero a oportunidade de poder colocar as minhas ideias, a maneira que eu enxergo os problemas da cidade. Como eu disse, eu sou oriundo de periferia e sei o que realmente as pessoas da nossa cidade passam quando pegam um transporte público, quando chegam em casa altas horas da noite, não tem iluminação, sei o que passa quando vai numa UBS que não tem médico por atendimento, sei o que passa quando vai numa UPA que não tem atendimento, não tem especialidade. Meu pai morreu, Pedro, meu pai morreu em 2006, às vezes eu confundo as datas, porque eu tive um irmão assassinado em 92,
outro que morreu em 2004 no acidente de carro, e meu pai que morreu em 2006, e sem contar meu último irmão que morreu assassinado em 2008. Então em 2006 meu pai morreu vítima de um derrame, chegando quando era o pronto-socorro do São João lá embaixo, o médico olhou para a cara do meu pai e disse que o que tinha que acontecer já tinha acontecido e que tinha que esperar. Então esse tipo de coisa eu já passei na pele, essa vivência, então com essa chama acesa que a gente tem no coração que eu digo categoricamente que serei candidato a prefeito, não serei vice de ninguém. A UPA São João, melhorou o atendimento lá? Pedro, ainda tem alguns problemas de superlotação naquela UPA. O que me preocupa agora é que muitas das prefeituras de todo o país não fazem um trabalho de prevenção. Nós temos agora aí a chegada das chuvas e certamente irão aumentar o número de dengue. A gente não viu nenhuma campanha pedindo para que as pessoas possam aí se preocupar com os possíveis focos do mosquito. Então, certamente vai aumentar ainda mais esse atendimento ali. E é uma região muito grande, né, Pedro? Então, a UPA São João já não comporta mais aquela movimentação toda de paciente. 7h35, Carla Ramaciotti. Nosso ouvinte José Fernandes acabou de mandar aqui pra gente uma pergunta. O que o senhor fará a respeito na área de segurança? A base do Jardim Fortaleza, o efetivo é muito pouco. Se o senhor tem algum projeto aí para segurança pública. Deixa eu emendar essa pergunta aí, porque eu me lembrei que alguns GCMs andaram publicando que tiraram o filtro de água lá da base da GCM. Sim. Que a estrutura estava muito precária lá, e eu lembro que foi o senhor que reivindicou essa base. Pedro, não só reivindicamos, como nós que fomos os responsáveis ali na região. Pela construção. O imóvel já era construído, só que estava precário. Certo. Então nós fizemos uma grande reforma ali, com o auxílio de vários comerciantes da região. E aí na época falamos para o prefeito Almeida e dissemos, aqui está já a base pronta, com as cores da GCM inclusive. Agora não tem como pegar morador e colocar aqui armado com 38 na cintura. Então, pelo menos mande os guardas, né? E aí o governo, na época, mandou aí os guardas. O efetivo realmente é muito pequeno. Agora, o efetivo não é só pequeno, cara, e guarulhense, da guarda municipal da nossa cidade, não. Nós temos um pouco mais de 700 guardas na nossa cidade. E pouco mais, pasmem vocês, de 1.350 policiais militares. Se você pega, distribuído isso em mais de 1.300.000 habitantes, nós temos em média aí 970 habitantes para cada policial. E a ONU fala que o ideal são 450 habitantes para cada policial, ou seja, nós estamos com uma desfasagem de quase 50% do número de policiais da nossa cidade. Então tem que ser uma força em conjunto do governo municipal para aumentar o número de efetivo da GCM, porque a GCM é a polícia municipal, tem essa responsabilidade, depois da lei aprovada 13.022, que dá o poder de polícia para a Guarda Civil Municipal, e esse déficit que nós temos na nossa cidade, que tem que acontecer, além do edital para a Guarda Civil Municipal da nossa cidade, que faz um excelente trabalho, também tem que ter uma conversa com o governo do estado para aumentar o efetivo na nossa cidade. Esse número eu não sabia. Só tendo como exemplo, a cidade de Campinas tem 2.300 policiais militares, com o nosso mesmo número de habitantes quase, com um território muito menor. O Quercia beneficiou muito Campinas, né? Quando foi governador, sim, tem muito mais batalhões. E eu acho, Pedro, que... Precisamos aqui de Guarulhos também. E a cidade de Guarulhos não sofre esse déficit só nessa questão. A questão do transporte público da nossa cidade, por exemplo, são pouco mais de 600 ônibus estrutural. Aliás, eu quero agradecer, só uma parte. Claro. Quero agradecer ali que na rua Silvio Barbosa, alguém se tocou, que eu fiz uma crítica aqui, tem a primeira companhia da PM instalada lá, de forma absurda, precária, inadequada, mas pelo menos tiraram os cones da rua, melhorou a fluidez. Olha que interessante, que inteligência. Parabéns, hein? Então, óbvio, desculpe, vereador. Imagina, Pedro, então essa questão do transporte público também da nossa cidade, nós somos uma cidade que não temos metrô. Sim. Pedro, se pegarmos as condições da frota da MTU, que é o ônibus intermunicipal, para a cidade de Guarulhos, é vergonhosa. Todo santo dia eu recebo reclamação. Todo santo dia reclamação dos ônibus saem da Armênia, da Penha, do não, a precariedade dos ônibus, Pedro. Ônibus com assento quebrado, ônibus com pneu careca, ônibus quando chove com goteira dentro do carro. E nós sabemos que nós somos uma das passagens mais caras da região metropolitana de ônibus intermunicipal. E a mesma situação da cidade de Guarulhos. Em 2018, nós tivemos um gasto de 35 milhões de subsídio. 2019 agora 46 milhões. 2020 essa conta vai aumentar para mais 8, porque foi aprovado aí o passe estudantil. Então, quer dizer, aumentando cada vez mais o subsídio com o transporte público na cidade de Guarulhos, e a gente não tem um transporte de qualidade. Porque, Pedro, a grande reclamação
dos passageiros do transporte municipal da nossa cidade é o tempo gasto. Demorado, né? Muito. Demorado, muito demorado. O número de passageiros por ônibus. O número de passageiros por ônibus e as condições do transporte. Então, Eu acho que o prefeito Almeida errou quando fez aquele... Como é que é? O bilhete bilhete único. Pedro, não Errou. atende a nossa população. E é por isso que eu falo, tem que ter coragem para mudar esse sistema de transporte e interferir diretamente nas empresas que querem prestar o serviço na nossa cidade. Não pode só a empresa ficar ao bel prazer dela, toda uma população, todo o número de passageiros tão grande como E Guarulhos. muitas pessoas utilizam as linhas intermunicipais para se locomover dentro de Guarulhos. Dentro de Guarulhos. Pagam mais caro. Dentro de Guarulhos. Esse bilhete único não foi uma boa Não ideia. foi, porque nós temos os 4 grandes terminais, né? Nós temos os 4 grandes terminais. Você chega com o transporte alimentador, que é aquele micro-ônibus. Você fica num ponto naquele terminal, muitas vezes 30, 40, 50 minutos, Quase até uma hora, hora, dependendo da linha. Aí você sai dali com o ônibus super lotado para chegar até o seu destino final. Ora, por que não mantém o bilhete único o prazo de 2 horas e voltam os ônibus de ponto a ponto? Seria melhor. E seria melhor, e aí, Pedro, quem sabe até a volta do transporte alternativo, porque, gente, tudo que existe competição, existe a melhora do serviço. Porque se nós colocarmos aí, Pedro, desculpa, só uma parte, se nós colocarmos aí a volta da lotação, por exemplo, com maior fiscalização, maior rigor, é uma alternativa que o passageiro vai ter para o ônibus que muitas vezes não tem naquele horário. A população clama pela volta das vans. Sim. Mas eu acho que as próprias empresas de ônibus, em determinados horários, o que acontece? As empresas de ônibus não querem colocar um ônibus enorme em horário vazio. Sim. Mas eles poderiam colocar uma van. A própria empresa. A própria empresa de ônibus. Então, Aí é o que eu falo. É porque Pedro. não tem fiscalização. O problema das vans é que não tinha fiscalização. Sim, não tinha né? fiscalização. Então, se tivesse funcionar direitinho. Por isso que eu sou favorável à volta das É. vans com maior fiscalização, maior rigor de fiscalização. Porque hoje o sentimento que se tem, Precisa. o sentimento que se tem é que não existe fiscalização no transporte público. Não existe. E aí, para não fugir da pergunta, essa questão da base da GCM, porque aí a gente entra no outro assunto e acaba esquecendo, eu não gosto de fugir de pergunta. Pedro, essa situação eu tomei conhecimento por rede social, sou verdadeiro em falar, porque nós temos uma boa relação com os guardas civis ali do Fortaleza, inclusive fomos os responsáveis por trazê-los para lá, só que eu fiquei surpreso porque não foi falado, pelo menos para mim, dessa situação. Então eu tomei o conhecimento por rede social. Eu também. Eu tomei o conhecimento, mas sou muito sincero em falar. Porque nós sempre procuramos ali dar um apoio para aqueles guardas, porque apesar do pouco efetivo, fazem das tripas ao coração para tentar fazer um trabalho de boa qualidade ali. O efetivo é pequeno, nós temos que mudar inclusive o modus operandi ali. Eu estava conversando com o secretário de Segurança, Gilvan Passos, para que nós possamos deixar ali pelo menos uma viatura fazendo então o policiamento, porque com a ostensividade do policiamento, a gente aumenta a sensação de segurança da população. Vereador, só para finalizar, qual é a percepção que o senhor tem na periferia em relação ao prefeito Guti, o mandato dele? Olha, Pedro, como eu disse, eu tenho o prefeito como meu amigo. Eu fui amigo do prefeito 4 anos na Câmara, fui colega dele 4 anos, e espero em Deus aí que eu possa ser adversário dele na próxima eleição. Eu não preciso desqualificar o meu adversário. O prefeito Guti, se nós não falarmos aqui que é um cara trabalhador, acorda cedo, vai dormir muito tarde, tenta resolver os problemas. Só que o secretariado do prefeito não dá a ele condições para desenvolver um bom trabalho. Porque, sinceramente falando, vamos dar aqui um outro exemplo. E aí eu começo aqui a fazer uma crítica ao secretário de obras da cidade de Guarulhos, o Marcos. Por várias vezes, eu já fui em várias ruas, levá-lo em ruas que não são pavimentadas, e aí garante uma data, eu como representante vou lá e dou garantia daquela data, e fica vendido. Não acontece, e aí quem fica com papel de moleque com cara de otário? Sério mesmo? O vereador. Já aconteceu isso? Várias e várias vezes. Eita. Iluminação em praça. Então, quer dizer, como é que você vai estar satisfeito com o seu Mas aí o senhor não reclama para o prefeito? Claro que eu reclamo, claro que eu reclamo. E ele? Ele disse que vai tomar atitude, né, Pedro? Não é ele que faz também, ué. Ele disse que vai tomar atitude. Agora aí sim eu faço a crítica pontual. Cadê a atitude? É o responsável pela administração. Aí eu faço a crítica atual. Secretário de Obras, pede para sair. Sinceramente falando, por várias vezes eu já passei por papel de moleque
e é uma coisa que me incomoda muito, quando eu dou a palavra para o morador, eu não consigo cumprir a minha palavra. Aliás, os empresários de Cumbica também estão descontentes, secretário de obras, por causa da Santos Dumont. A Santos Dumont não termina. Ô, produção, que é isso aí? Pedro, Bateria com nível baixo. Não, já voltou a bateria. Pronto. É o cabo? Eita, não é. De novo esse Cabo cabo? novinho. É? Pode falar aí, vereador. Pelo menos o áudio está saindo. O áudio está saindo. Bom, Pedro, e aí me causa muita tristeza, inclusive essa questão da Santos Dumont ali, daquela região que é a nossa zona de produção, podemos dizer, que a grande maioria das empresas estão ali na região de Cumbica. E nós sabemos que, logisticamente falando, Guarulhos é uma cidade muito importante, para que possa ter tão pouca infraestrutura naquela região, para que possa dar escoamento, inclusive, na sua produção. Somos uma cidade cortada aqui pela Dutra, pela Fernão Dias e pela Ayrton Senna. Então, quer dizer, logisticamente falando, Guarulhos tem muita condição de crescer. Então, a nossa visão não é só exclusivamente de periferia, mas da cidade como um todo. Mais alguma pergunta, Carla? O nosso ouvinte Daniel Nascimento, não é a primeira vez que a gente recebe essa reclamação de cavalos soltos pelas ruas, principalmente do bairro do Jardim Fortaleza. Cavalos? Cavalos. A gente tem foto, né, produção? Dá pra mostrar? Daqui a pouquinho ele mostra. Mas acho que já é de conhecimento do vereador que ele já levantou essa bandeira aí nas redes sociais, né? Sim, inclusive o Daniel Nascimento é uma pessoa que eu conheço. Acredito eu que será candidato a vereador também. Espero que... O Velho Oeste. E comendo lixo, Pedro. Espero que Deus possa abençoá-lo, porque é uma liderança que surge também naquela região. Mas de quem é esse cavalo aqui? Bom, Pedro, esses cavalos, e aí é no plural. Cavalos? É no plural, porque nós temos uma característica, não só no bairro do Fortaleza, mas aqueles bairros adjacentes ali, que são áreas rurais. Né, são cercadas ali por áreas auxiliares e vários sítios, chácaras. Então os criadores desses cavalos, muitas vezes por irresponsabilidade, não prendem o animal da maneira que devem prender à noite, e aí quando é de dia o animal, obviamente, entra dentro dos bairros aí e vai procurar principalmente os lixos que estão colocados lá para fazer o recolhe. Então eles não prendem e não alimentam também direito. Isso nós já cobramos, falta uma fiscalização das zoonoses para que possa tomar conta e informar, ou se não até mesmo multar. O Departamento de Proteção Animal, a zoonose tem que intervir. Zoonose no Fortaleza é difícil. É difícil, porque, Pedro, o que tem também de animal que abandonado lá, cachorro, gato, muitas vezes a gente pega, inclusive lá no nosso espaço cultural, tem a Beth, o Biriba, que é o Cristiano, sempre pega esses animais, dá ali ração, dá água e muitas vezes coloca para adoção. Só que não vence. É muito. Não vence. Infelizmente. É muito. E cavalo tem valor, hein? Já vamos passar a mão no cavalo. Certamente. Obrigado, vereador Barreto. Com o preço da carne ainda, né? Perigoso, né? É demais. Pedro, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Carla. Guarulhenses, tenham todos um bom dia, um bom final de semana. Deus abençoe. Obrigado. 7h47, produção. Rápido intervalo. O dono do cavalo é maluco, rapaz? Mas não é só um não, viu, Pedro? São vários e vários cavalos.